Esse é o Gerson, né? É. Vocês estão bravos comigo, Olha o nação? Vampeta aí. O Vampeta ganhou um caminhão de dinheiro do Pilhado. Ganhou R$500. Finalmente ganhou uma aposta do Pilhado. E o Pilhado vai ter que bate-pronto meio-dia. Lá vai... 500. Perdeu a aposta pra todo mundo. 500 pro Vampeta, Vampeta, Piperno. 200 pro Piperno. 300 meu também. É? Ah, Acabei de fazer agora. Não sei bem se feito. Quero ver o Bem Pilhado feito. amanhã, hein? Pilhado no bate-pronto, meio-dia. Pilhado, Vampeta, Mauro Betting e Mauro César. Aliás, Amanhã ele no foi- bate-pronto, Pedro, meio-dia, Foi galera. mal criado comigo, que eu falei com ele o jogo inteiro e não respondeu nenhuma vez. Agora o Pilhado vai ficar Mal pobre. educado mesmo. Agora o Pilhado, depois de tirar tanto Pedro. dinheiro do Vampeta, agora vai perder. Vamos lá, o Marcão, o goleiro Marcos, também fez um vídeo zoando o Flamengo. Vambora. Ó, eu não vou zoar com ninguém não, porque eu fiz promessa esse ano que eu vou ser uma pessoa melhor. Mas eu sei o culpado dessa derrota do Flamengo. Todo mundo sabe. Quem que foi? Os corintianos. Claro, a culpa é sempre deles. O VP saiu do Corinthians pela porta do fundo, tá com o nome na boca do sapo cururu, velho. Se não pedir desculpa pra Ronaldo Giovanelli, pra Neto, Prior, esse pessoal aí, carreira é só pra trás. É, fi. Assim que é. Esse povo é danado. É dizer Ô, que Viga. praga de corintiano não tem jeito. Ô, Viga, a galera não Pereira tá na perdoando roça. o Flamengo, hein, Viga? Que isso? Eu vou retroceder um pouquinho. Eu não estou dizendo que não foi pênalti do Gerson, não. É um pênalti até discutível, porque ele foi pisar e acabou acertando o calcanhar do Vitor. Eu, se fosse árbitro da partida ali, olhando na hora, eu daria o pênalti, mas jamais daria o cartão vermelho, porque não houve ali uma intenção explícita de dar um pontapé no cara, até porque eram 2 contra 1, o cara lá estava mais ou menos de costas pro gol, de lado para a linha lateral. Acho que ali foi o ponto crucial. E a partir daquele momento, de um Flamengo que já não vinha bem, como não veio bem no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, chegou a patinar em alguns jogos, isso ficou claro, ficou escancarado na final da Supercopa contra o Palmeiras. Eu acho que a montanha para o Flamengo subir ficou muito mais íngreme, ficou muito mais difícil, ficou muito mais complicado. A partir da expulsão do Gerson, levando-se em consideração que o gol existiria, e realmente existiu, com 11 contra 11, entendo que o Flamengo teria forças mais no seu talento do que na sua força física, porque isso está claro que não tem nesse momento. Poderia empatar, ter uma melhor sorte e estar no sábado na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Mas, por conta, é uma sequência de fatos. Isso que eu estou querendo dizer. Eu estou cronologicamente botando. O Flamengo vem jogando mal, vem mostrando deficiências táticas e defensivas, jogou mal o primeiro tempo hoje, mas estava empatando em 1-1. Veio aí, eu diria, um paradigma, que foi um erro, para mim, crucial, crasso do árbitro romeno, e a partir daí nós tivemos infelicidades, erros grosseiros e grotescos do técnico Vitor Pereira nas suas escolhas, nas suas opções. E aí teve jogador que não correu, teve jogador que tremeu, teve jogador que teve isso, teve jogador que teve aquilo, e o resultado final foi esse que nós já conhecemos. Agora, acho que o romeno teve influência sim no resultado, porque no 11 contra 11, mesmo com placar adverso, o Flamengo correria atrás. Ô, Bruno Prado, Vitor Pereira é o principal culpado pela eliminação precoce do Flamengo no Mundial de Clubes, Bruno? Ele foi mal no jogo, mas eu não acho que ele é o principal, porque assim, ele chegou outro dia e foi uma opção da diretoria do Flamengo trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. Então, o Flamengo tinha um treinador que funcionou no Flamengo. Aí não é nem discussão se o Dorival é melhor que o Vitor ou se o Vitor é melhor que o Dorival. O Dorival Júnior deu certo no Flamengo. Aí você pode falar, teve uma queda na reta final, ok. Mas foi o único momento ano passado em que o Flamengo jogou bem, né? E muito bem ali por uns 2 meses, pelo menos, e ganhou 2 títulos importantes. Então era um técnico que deu certo. Conseguiu encaixar a equipe com Gabigol e Pedro juntos. Vendo de fora, dá total impressão que o elenco gostava muito dele. Aí o Flamengo faz uma troca por opção do Flamengo e traz um treinador que, seja lá quem fosse, não estaria com o time bem ajustado agora, em início de fevereiro. Então foi uma opção. O Flamengo ele correu esse risco de chegar no Mundial com um time com dificuldades em início de temporada, com um novo técnico. Por mais que ele tente, vou manter o que estava sendo feito ano passado. Nenhum técnico é exatamente igual ao outro. Alguma mudança tem. E teve mudança no elenco. A troca do João Gomes pelo Gerson não é tão simples mesmo, né? O Viga falou, o João Gomes dava muita consistência ao meio-campo. É claro que o Gerson, tecnicamente, com a bola no pé, é melhor que o João Gomes, é muito mais habilidoso.
Mas o Flamengo tem 4 jogadores mais ofensivos. O João Gomes fechava o lado esquerdo ali praticamente sozinho. O Gerson tem outra característica física, técnica, é outro tipo de jogador. Pode, aí daqui pra frente, não sei se com o Vitor Pereira ou com outro, o Flamengo encaixar com essa formação e fazer um grande ano. Pode acontecer. Mas por enquanto ainda tá longe, porque trocou técnico e teve uma troca importante no meio campo. Parem as máquinas, porque daqui a pouquinho, Pilhado, aqui no pós-jogo especial da Jovem Pan. Pois é, Pilhado, ele tá conectando, a produção tá conectando o Pilhado aí, ajeitando tudo, e dentro de instantes, Pilhado ao vivo aqui na Jovem Pan. José Manuel de Barros, Vitor Pereira, o principal culpado dessa eliminação do Flamengo, e será que o Dorival Júnior tá rindo à toa, Zé? Eu acho que a diretoria é a principal culpada, não fez um bom planejamento, não planejou direito essa volta do Flamengo, essa temporada. Quando decidiu trocar de técnico, tirar o Dorival Júnior, principalmente por conta das finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Corinthians foi melhor que o Flamengo na decisão lá, foi campeão Flamengo, e depois contra o Atlético Paranaense, ganhou porque era contra o Atlético, também não foi bem, contra outro time provavelmente não seria campeão. Pilhado lembra, mas contra o River Plate e tal, era outro. Não, quem lembra isso é o Piperno. O Vampeta. Vampeta. É outra situação. Se fosse contra o River Plate essa final agora, o Flamengo não vence. Não venceria. Que era o Flamengo em 2019 muito superior, mas o River também era muito melhor do que o Atlético. Talvez assustado com isso, a diretoria tem que trocar. Mas foi um erro se estava pensando em ganhar esses títulos agora no começo do ano. E também porque não voltou antes. Quer disputar o Mundial? Precisava voltar antes, fazer uma preparação especial, específica, principalmente pela mudança de treinador. E aí, em segundo, o Vitor Pereira. Muito mal. O Flamengo defensivamente é caótico, é brincadeira. E depois você vai nos jogadores também, né? O Pulgar entrou péssimo. O Thiago Maia hoje, ele jogava com o Dorival Júnior, não joga a mesma coisa com o Vitor Pereira. Tá muito mal. As alterações do Vitor Pereira, as retiradas, o Arrascaeta tem que ter algum problema físico, tem que ter alguma justificativa. Tava sentindo alguma coisa, se não, cara, não tem. Flamengo tá perdendo, precisa ganhar o jogo, né? Não tem que botar o Pulgar e tirar o Arrascaeta. Deixa só o Thiago Maia. Né? Não coisa de maluco. Isso aí foi difícil de entender. Parece boicote. A saída do Everton Ribeiro foi duro. A saída do Everton Ribeiro, a entrada do Cebolinha, outra. Entrou muito mal o Cebolinha. Você não pode tirar o Everton Ribeiro num jogo desse também. Ele ajuda a marcar e ele cria. Tirar os dois. Tirou os dois. Ou seja, as mexidas do Vitor Pereira foram péssimas no jogo de hoje, e defensivamente o Flamengo nunca foi bem com ele nessa temporada. Dá para livrar a cara, se você olhar para o lado individual, de 2 caras. O Ayrton Lucas, pela velocidade, pela correria, se teve lance ali no lado dele, acho que não é culpa dele, é culpa ali do todo, da falta de cobertura, mas eu livraria a cara dele, e o Pedro pelos 2 gols que fez. Dá para livrar a cara desses 2. Assim, individualmente, tivemos muita gente jogando muito mal, muito abaixo. Mas o grande problema foi a falta de planejamento, a falta de preparação do Flamengo para essas decisões. E o Pilhado tá chegando, hein? O Pilhado já tá chegando e vai chegar daquele jeito, rasgando tudo. O Flamengo é um time desequilibrado há um tempo, né, Pedro? Vai lá, Viga. O Flamengo se tornou um time desequilibrado, até chamei hoje mais cedo de um time heterogêneo, há muito tempo. E entendo até que a saída do técnico Dorival Júnior, embora aprecie muito, e acho que ele fez um trabalho brilhante depois de todo o estrago, né? Provocado pelo Paulo Souza, mas a saída do Dorival Júnior foi um entendimento talvez precipitado ou até mesmo equivocado da diretoria da administração do Flamengo, que o Flamengo tinha chegado ao ápice, tinha chegado ao limite. Como bem disse aí o Zé Manuel, o Flamengo por pouco não perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians, esse Vitor Pereira. Se não fosse aí a dupla de ex-vascaínos, né, o Fagner e o outro menino lá, o Vital, né? Sem dúvida alguma, o Corinthians seria campeão dentro do Maracanã e o Flamengo saindo na frente, marcando 1-0 no placar. Tem mais 5, 10 minutos ali aquele segundo tempo, o Corinthians fatalmente seria campeão, já por mexidas erradas também, já que estamos falando de mexidas, do técnico da época, o Dorival Júnior. Na final da Libertadores da América, isso ficou muito claro. Se não fosse o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético do Paraná, até aquele momento, o Atlético do Paraná era melhor. Eu venho dizendo isso há muito tempo no microfone da Jovem Pan e para amigos rubro-negros passionais e menos racionais. Então, a saída do Dorival Júnior talvez estivesse relacionado ao entendimento da diretoria que o Dorival tem um papel excelente nessa transição do Paulo Souza para um novo trabalho,
mas que esticou a corda até o limite. E aí resolveu buscar, existe uma obsessão, é bem verdade, dessa administração por técnicos estrangeiros, não à toa, hoje é o Vitor Pereira português e era até bem pouco tempo o técnico Paulo Souza, mas o grande problema, talvez, da administração tenha sido dizer, vou contratar 3, 4 grandes jogadores para a final do Mundial de Clubes. Trouxe um grande jogador, o Gerson, estava bem até ser expulso no primeiro tempo dessa tragédia que aconteceu hoje. Mas cadê os outros jogadores? Cadê o novo João Gomes, se é que existe? Talvez existam aqui a colar, o André do Fluminense, o Danilo do Palmeiras já foi embora. Por que deixou o Rodinei ir embora? Então, é um processo de desconstrução que vem sendo montado, que vem acontecendo desde o ano passado. E culminou, primeiro, com a perda da Supercopa, que não representa muita coisa assim, mas ser eliminada por um time árabe numa semifinal de Mundial de Clubes, sem dúvida alguma, isso não estava no planejamento nem do mais pessimista dirigente e torcedor rubro-negro. Então, é um processo que vem acontecendo desde o ano passado. Fisicamente, esse Flamengo já vem demonstrando as deficiências, já vem chamando bastante atenção, e quem mascarava um pouco isso era o João Gomes. Sem o João Gomes, aí, rapaz, parece que a proteção à zaga ali, aquela composição do meio de campo, ela inexiste, não existe mais. E, meu caro Vitor Pereira, eu vou ficar insistindo isso ad eterno. Você pode tirar o goleiro, Santos, que também não pega pênalti de ninguém, né? Às vezes parece o Alex Muralha, pula sempre pro mesmo canto e não pega pênalti de ninguém. Agora, perder 2 dos seus principais jogadores, sacar da equipe os 2 armadores do time, é um erro crasso, elementar. Erro com todo respeito aos iniciantes, erro de estagiário, erro de trainee, viu, Pedro?